E aí, galerinha, só de bobs, só de boa todo mundo aí. Então, mais uma aula aí com o professor Marcão. E hoje nós vamos falar sobre literatura. Então, nós vamos aprender sobre o trovadorismo. Mas antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal, deixe o seu like, clica no sininho para receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo. E vamos que vamos, galerinha. Trovadorismo. Então, nós vamos entender um pouco o contexto histórico e a cultura do trovadorismo para entender as poesias. Hoje nós vamos focar nisso, contexto histórico e cultura. A próxima aula nós vamos ver as poesias. Então vamos que vamos. É a primeira manifestação literária da Idade Média, que vai ocorrer entre 1198 a 1418. Então, galera, não é uma data específica, é só um período por volta. Então ocorre aí por volta do século 13 ao século 15 e ocorre na onde? Na Europa. Então, um período medieval, na Idade Média, por isso período medieval, e ocorre na Europa. Mas onde que se destaca aí? Em Portugal. Por isso, é a primeira escola da língua portuguesa. Então, é a primeira escola literária da língua portuguesa. Portugal, ele está se consolidando enquanto país. Ele se separa da Espanha e agora está se tornando um país. Tanto que essa poesia é escrita no galego-português, uma mistura do galego com o português, dessa nova língua, dessa nova cultura, essa estrutura social toda aí. E ocorre o que? A reconquista ali da Península Ibérica, então há muitas guerras, muitos movimentos medievais, muita luta, e vai surgindo no meio de tudo isso as primeiras escritas em Portugal. E essas primeiras escritas estão relacionadas muito com isso, com a guerra, batalha, questão marítima e assim por diante. E relacionado especialmente com o período do que? Do feudalismo. Então, o que é o feudalismo? Lembra? Vamos entender um pouquinho sobre essa estrutura do feudalismo. O que ocorria ali? O teocentrismo. Lembra o que é o teocentrismo? Isso mesmo, exatamente. Tel vem de Deus. Deus e centrismo, centro, centro de tudo. Então, Deus aqui é o ser mais importante da sociedade. Deus é o centro de todas as coisas. E o que ocorre aí? Quem manda e desmanda? A Igreja Católica. Ela domina sobre a sociedade, ela impõe a cultura, os valores, as tradições. Então é tudo relacionado com os valores cristãos. E o que a Igreja faz? Juntamente com os reis, as batalhas religiosas, que são chamadas de cruzadas. Então todo mundo lembra disso. Sabe o que é a cruzada? São batalhas em nome de Deus, em nome de Jesus. Existe quem? O centro ali que representa Deus? O rei. O rei, ele representa Deus. Então aí nós temos a monarquia. Então o rei, ele é importantíssimo. Por quê? Porque é Deus que designa o rei ali para o poder, segundo a concepção da época. Então, como que é essa estrutura da sociedade feudal? Nós estamos aqui, ó, na base da pirâmide, soldados, camponeses, servos. Então, nós estamos aqui nessa base. Essa base aqui, na época, ela não tinha um conhecimento cultural em relação, assim, não cultural, mas um conhecimento de estudo. Eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever. Era uma sociedade rural que vivia no campo. E nessa sociedade, um pouco acima, havia os cavaleiros, que já eram um pouco mais nobre, um pouco mais de dinheiro, os senhores, os bispos e os abades. Logo em seguida, vinham os duques, condes e altos prelados da igreja, então alguém que já dominava mais. E depois, lá em cima, o topo, que manda e desmanda, o rei, a monarquia. Então o rei mandava e desmandava. Essa é a estrutura feudal aí da época, o feudalismo na Idade Média, Idade Medieval. E o que vai ocorrendo nessa estrutura aí? Existe a produção literária na onde? Na corte. Por que ocorre na corte? Porque na base, no povo ali, na área rural, eles não sabem ler e escrever. Mas sim, a poesia se ocorre na corte.
as conquistas que tem ali naquele período histórico de colônias, o que acontecia? Então houve uma grande expansão marítima. Com essa expansão marítima se conquistaram outras terras, assim como o Brasil, foram se descobrindo novas terras, novos territórios, com o intuito do quê? Da expansão do comércio. Então o comércio começou a crescer, começou a se movimentar. E tudo isso gerava grande tecnologia da expansão marítima, navio, nau, e assim ia se crescendo cada vez mais a cultura, se envolvendo, misturando, começando a se tornar um mundo já mais globalizado ali, como se diz na época agora. Começou a se envolver mais com outras sociedades. E também surge o que? As epidemias, os surtos, as doenças, com todo esse crescimento aí. Claro, galerinha, isso daí é o contexto histórico e cultural breve sobre o feudalismo, sobre a questão do trovadorismo, e é o que nós vamos entender um pouco mais nas próximas aulas sobre as poesias trovadorescas, para que elas servem, o que acontece. Então vamos que vamos, galerinha. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber todas as notificações. E vamos que vamos, galerinha. Até a próxima aula.